Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 31 de maio de 2020. INEP anuncia que Enem 2020 será adiado em até 60 dias. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira INEP anunciou, nesta quarta-feira 20/05, que o Exame Nacional do Ensino Médio Enem de 2020 será adiado. De acordo com o órgão, que é responsável pela aplicação da prova, o exame acontecerá entre 30 e 60 dias depois das datas originais. A prova impressa aconteceria entre os dias 1 e 8 de novembro e as digitais eram previstas para os dias 22 e 29 de novembro. A decisão acontece menos de 24 horas depois do Senado aprovar o adiamento do Enem 2020. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, se mostrou contrário à medida, mas, nos últimos dias, admitiu a possibilidade e disse que consultaria a sociedade. O MEC fará uma consulta, na última semana de junho, a todos os inscritos, através da página do participante, do INEP. Vamos manter a data? Adiar por 30 dias. Suspender até o fim da pandemia. O governo Jair Bolsonaro quer saber a opinião dos brasileiros. Democracia é isso, escreveu o ministro, também nesta terça-feira 19/05. Leia, na íntegra, a nota divulgada pelo INEP, atento às demandas da sociedade e às manifestações do Poder Legislativo em função do impacto da pandemia do coronavírus no Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2020. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira INEP e o Ministério da Educação MEC decidiram pelo adiamento da aplicação dos exames nas versões impressa e digital. As datas serão adiadas de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais. Para tanto, o INEP promoverá uma enquete direcionada aos inscritos do Enem 2020, a ser realizada em junho, por meio da página do participante. As inscrições para o exame seguem abertas até às 23h59 desta sexta-feira, 22 de maio. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala sobre a educação na pergunta 914. Estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegaremos a isso. À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas, que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Eliosa Pires, no seu livro A Educação Espírita, afirma que educar, segundo Kant, é desenvolver as perfectibilidades. O Espiritismo aprova essa definição, esclarecendo que o processo dura séculos, e é realizado através das várias encarnações. No livro A Gênese, de Allan Kardec, está escrito que Deus criou todos simples e ignorantes, com potencialidades a serem desenvolvidas no tempo e no espaço. Não existem seres privilegiados. Os mais adiantados são os que mais se esforçaram. O gênio é o espírito que teve mais experiências. O deficiente mental é aquele que lesou suas possibilidades de expressão. Gênio ou deficiente, são todos filhos de Deus, com o destino inevitável de caminharem para anjos. A educação visa fazer aflorar todas as experiências úteis do indivíduo, e atenuar todas as tendências viciosas que trouxe do passado. Educar é transformar. Instrução é apenas informação. Educação é muito mais. É crescimento interior, é expansão na horizontal e na vertical. A educação variou muito, ao longo do tempo. A cada época corresponde um arquétipo de educação. Entre os selvagens a educação se fazia por processo simples, rudimentar. Os conhecimentos, os hábitos, a moral, eram transmitidos naturalmente aos mais jovens. À medida que o ser cresce, o processo se complica.
Na Grécia, por exemplo, vemos dois tipos de educação: a de Atenas, que queria sábios e artistas, e a de Esparta, que desejava guerreiros. De acordo com a filosofia de vida de um povo, são usados métodos especiais que refletem a sua concepção de vida e agem como elementos indutores, condicionando os indivíduos às ideias de sua época. Por isso, cada filosofia exige um determinado tipo de educação. Entre os hebreus, ao tempo da vinda de Jesus, a educação era rígida, inflexível. O Deus que cultuavam era um ser antropomórfico, severo e cruel. Jesus trouxe ao homem a compreensão de que somos todos irmãos. Deturpando os ensinamentos de Jesus e, consequentemente, toda a filosofia cristã, criamos uma nova concepção de vida que iria exigir novo tipo de educação. Surge, então, a educação cristã, severa, rígida, cheia de pecados e castigos de Deus. A Reforma exigiu a educação protestante, que assinalou um passo para a compreensão das leis de Deus. O Espiritismo, como síntese do processo do conhecimento, exige um novo método educacional, que reflita a compreensão do mundo e do homem. A filosofia espírita tem como objetivo a educação que vai situar o homem no universo. O Deus de amor, a reencarnação, o perdão infinito do Pai, a nova visão da morte, exigem novos processos de educação. Um mundo novo se abre ante nós. Um mundo que quebra barreiras, acaba com preconceitos e estende uma ponte luminosa, ligando os dois universos, o material e o espiritual. Só a educação espírita pode atender às necessidades das crianças e dos jovens do século XX, neste mundo dinâmico em que vivemos, em constante transformação. Só a ciência espírita pode dar as mãos à ciência oficial. As descobertas científicas da antimatéria, do corpo bioplásmico e da importância do pensamento, encontram apoio e maiores explicações na ciência espírita. A doutrina espírita tem por finalidade educar as massas, transformando a Terra, de mundo de provas e expiações em mundo de regeneração. Cabe à educação espírita despertar o anjo que dorme em cada um. Herculano Pires resume a sua necessidade no artigo publicado na revista Educação Espírita, número 6. A educação espírita se impõe como a síntese do conflito entre religião e ciência. A sua capacidade de harmonizar os dados da religião com os dados da ciência permite responder plenamente às exigências de nosso tempo, no momento exato em que a pesquisa rompe com os grilhões do materialismo e supera o agnosticismo kantiano, mostrando que o homem dispõe de condições mentais para conhecer além dos limites do sensorial. Esta foi a crônica do amanhecer de 31 de maio de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.